computador está com pouca memória, eu acho que está gravando só o áudio. Depois você me disponibiliza. Então tá. Turminha, olha só, vamos lá, né? Não, não, que isso, você, Flávio, todo mundo, inclusive, sabe, manda de novo a pergunta que você colocou aqui no chat aquela hora, fazendo favor, que eu quero falar sobre ela, tá bom? Por gentileza, manda aqui de novo, tá? Mas, turma, olha só, usando aí a fala do Kleber e da Flávia, né? É a dinâmica do direito penal, turma, tá bom? É a dinâmica do direito penal. Lembra aquela conversinha lá do primeiro dia de aula, estabelecer essa linha divisória entre o que é senso comum e o que é técnico, isso daí vai nos acompanhar, ó, para o resto da vida. Uns vai ter mais facilidade, outros vão ter dificuldade, faz parte. Mas assim, o que a gente precisa falar? E aí, né, Flávio, eu preciso defender com unhas e dentes a nossa matéria. Foi a última pergunta que eu fiz. O crime, turma, é um fenômeno social. Sendo um fenômeno social, por que a gente, né? Por que a gente vai depositar unicamente no direito penal como se fosse a única fonte de solução de segurança pública? As leis são brandas. Quando falar em leis brandas daqui para frente, que a gente possa fazer o raciocínio que eu estou, né, deduzindo aqui para vocês, não estou impondo nada, né, turma? Tá bom, quais leis penais são brandas, né? Evitar generalizações é muito importante, né? Concordo, Kleber, com o que você falou, concordo, acabou o espaço aqui, Kleber, depois eu pego contigo. Concordo plenamente com o que você falou. Hoje nós temos um problema crasso aí no cumprimento de pena, tá ok? Nós temos uma questão, um erro nítido aí no cumprimento de pena. Então, mas da mesma forma, Flávia, né, não me apresenta razoável, né, o que a gente já vem conversando, bandido bom, bandido morto, essas questões dentro tecnicamente, né, tecnicamente no direito penal, são questões que fogem da razoabilidade e faz parte do ambiente que nós estamos inseridos. Eu tenho um professor que eu gosto muito, o Talavera, recomendo muito, doutrinador alemão, é francês, mas radicado na Alemanha, que ele, o Flávio, ele é defensor extremo da pena de morte, tá ok? Da pena capital até para crimes mais brandos, né? E hoje a pena capital realmente é para homicidas, né? Mas ele defende, então assim, entendam que nós estamos no campo teórico, turma, né? No campo teórico, aqui na academia, nós temos diversos movimentos teóricos penalistas. Falei de vocês aqui o paternalismo penal, abolicionismo penal, nós temos o garantismo penal, né? Onde tudo está na lei. Então, são situações que implicam aqui na pena. Nós vamos estudar o artigo 32, já estamos estudando, mas eu vejo que é importante nós dividirmos, nós reagirmos que o direito penal não se resume em pena. Essa percepção técnica é extremamente importante. Nós vamos estudar aqui, né, o que eu falei para vocês, as suspensões condicionais do processo, da pena, o sursis, né, condicional, o livramento condicional, e nós vamos ver o direito penal sendo aplicado bonitinho, Kleber, bonitinho, Pedro, sem pena. Sem pena. Agora, professor, isso não é eficaz. Não, aí é um outro debate, é uma outra vertente do debate, mas tecnicamente existe o direito penal sem pena. Existe o direito penal sem pena, tá? A partir dessa premissa, eu quero estudar, né, continuar estudando as 3 espécies de penas aqui com vocês, tá bom? Aqui o Sábio mandou aqui, ó. As penas não têm a função de retribuir o mal e evitar a ocorrência dos novos crimes? Sim, o Sábio, né? A aulinha que a gente teve sobre teorias, né? O direito penal adotou, né, a teoria eclética, a teoria mista, né? A finalidade da pena dentro do direito penal, quando aplicada, primeiro, para retribuir o mal injusto praticado, sim, tá bom? Lá atrás.
retribuir, né, o crime praticado, esse sentimento de vingança, mas também tem, né, pela própria LEP aí, né, sabe, pela leitura da lei de execução penal, essa natureza ressocializadora, essa natureza de evitar a ocorrência de novos crimes, né, dentro do plano teórico, né, turma? Vamos separar a teoria do que ocorre na prática. Na teoria, sabe, vamos retirar esse indivíduo do seio, né, do social, do convívio social, vamos colocá-lo em uma unidade prisional, vamos oferecer oficinas para ele, vamos oferecer estudo, educação para ele, visando sempre, claro, olha que bonito, né, turma? Até falei sobre isso com vocês na aula passada. A reinserção dele no convívio social. Então, sabe, seu raciocínio está certo, a sua pergunta aqui. A finalidade da pena no direito penal, da pena, tá bom? Né, dessas três penas aqui do 32, é retribuir o mal praticado e também evitar a ocorrência de novos crimes. Tá bom? Nesse sentido, o direito penal não terá uma parcela de culpa dos problemas na segurança. Sabe, você matou a pau, irmão. Tá ok? Você colocar aí a parcela de culpa já me demonstra um conhecimento, uma postura mais técnica. Tá ok? Então, quando você coloca aí o direito penal não terá uma parcela, sim, sim, é o que eu estou falando aqui. Uma parcela no que diz respeito a cumprimento de pena, mas não como é praticado aí no dia a dia. O direito penal é muito brando, o direito penal brasileiro não funciona. Calma, não é aí. Né? Primeiro, né, sabe, lembrando, a lei penal, né, o texto penal proíbe o agente de alguma coisa. O texto penal é proibitivo? Ele não é proibitivo. Ele não proíbe ninguém, Isaías, de matar Josenias. Ele não é proibitivo, né? Por que isso? Porque é a questão da interferência, ele quer interferir o menos possível. Agora, uma ciência, Flávia, né? Que busque interferir o menos possível na vida da pessoa, né? Leva a culpa de todo um sistema que, como o Kleber me ajudou aí, que é gerido como uma engrenagem. A questão de segurança pública é uma engrenagem. E assim, eu sou defensor mesmo do direito penal. O direito penal, sabe, como você falou, tem uma parcela, e uma pequena parcela. Até chegar a gerência do direito penal, até que o direito penal intervenha na situação, tem uma série de outros problemas muito maiores, parcelas maiores, sabe? Político não precisa nem falar, né, turma? Preciso nem falar. Questão cultural, não preciso nem falar. Então, sabe, gostei muito do que você leu. Engrandeceu o debate, tá? Uma parcela. Tranquilo, tranquilo. Isso. Sim.
Isso. Boa, Cleber. Kleber, turma, ó, entenda que tudo isso que nós estamos conversando, nós estamos unicamente dentro da matéria, nós estamos estudando teoria da pena, né? Não faz sentido eu falar para vocês aqui três penas, turma, sem que a gente tenha noção né, do que envolve essas três penas. Nós temos aí, no caso do André do Rap, uma situação bem nítida, que é uma norma processual interferindo diretamente em uma questão material, que no caso é a soltura do agente. Né? E é o que você falou, o Kleber, não precisa ter um exímio conhecimento em direito, ser um notório jurista, para saber que aí faltou razoabilidade por parte do ministro. No ambiente acadêmico, Kleber, não tem essa que me desculpe, não. Nós estamos no ambiente acadêmico, tá? No ambiente acadêmico, tranquilo. A posição do ministro foi extremamente errada, atentatória. Atentatória, porque nós temos uma norma processual que fala que todas as prisões preventivas precisam, né, todas as medidas cautelares precisam ser revistas a cada 90 dias. O fato de não ter sido revista nesse prazo não enseja, não vai resultar na soltura ou no encerramento da aplicação da medida. A lei em nenhum momento falou isso. Dentro de um senso de razoabilidade, nem poderia se considerar essa hipótese, Sávio. Né, Kleber? Nós temos pessoas aí presas com preventivas há 8 meses. Olha a insegurança jurídica que esse raciocínio do ministro daria se a gente fosse estender. Se a gente fosse estender pessoas aí com medidas cautelares, presas, olha, há 8, 9 meses. Ah, professor, e por que estão presas há 8, 9 meses? Justamente por isso, Kleber, que você falou, analisando caso a caso. Tá ok? Então, turma, sim. Turma, e assim, ó, o Sávio está falando aqui, né? No sentido que nós estamos conversando. O ministro realmente atropelou, sabe, o juiz, né? O que ele tinha o que fazer era realmente dar a determinação para que a prisão fosse avaliada, né? Para o juiz da execução. Então, assim, pessoal, a gente vê muita questão, né? O objetivo desse primeiro debate aqui é justamente que a gente não visualize a pena como o único meio, como o salvador da pátria. O direito penal não é o salvador da pátria, ele nem tem que ser considerado o salvador da pátria no que diz respeito à segurança pública. Nem tem. O direito penal, a ciência penal, tá ok? Então, existe aí, né, o caso que nós estamos conversando aqui do próprio André do Rap, as situações que prejudicam, que contribuem para essa questão de insegurança. E o direito penal, sabe, sem medo de ser feliz, parceiro, é o que menos contribui, sem medo. O Sábio está falando aqui, ó, Marco Aurélio mandou soltar mais de 80 presos com o mesmo critério. Insegurança jurídica.
Tanto que ele levou lá, né? Acho que 9-1 ficou, não foi? 10-1, se eu não me engano. Ele foi voto vencido, por unanimidade lá, tá ok? Ele foi voto vencido. Então, assim, sabe, soltou mais de 80, mas olha a insegurança jurídica que isso dá. Esse André do Rap aí, Deus queira que um dia volte, mas eu duvido muito, entendeu? Eu duvido muito que um dia volte para o sistema prisional e quem paga, quem fica com a imagem, né, é o direito penal em si, mas faz parte, estamos acostumados com isso, tá bom? Mas no banco de cadeia é um lugar para a gente conversar sobre isso. Tranquilo? Aqui, deixa eu ver o que o Sá falou aqui. Há também acusado de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio, corrupção ativa, insegurança. O que eu consigo visualizar nisso é uma baita de insegurança jurídica, entendeu? É uma baita de insegurança jurídica. Posso prosseguir aqui, turma? Posso prosseguir? Turma, posso ou não? Deixa eu ver, alguém falou aqui? Pode, professor. Então tá, turma, 3 tipos de pena. Então, beleza, Flávio. 3 tipos de pena, ok? Primeira pena, privativa de liberdade. É isso que eu quero que vocês fixem aqui. Pena privativa de liberdade, ok? Dentro da privativa de liberdade, sabe? Nós temos 2 formas, tá? 2 modalidades de pena privativa de liberdade. Primeira modalidade, reclusão, ok? Qual que é a diferença, né? O que implica a reclusão, turma? São para aqueles crimes mais graves, tá? E na prática, o que ela envolve? Kleber, ela admite as 3 modalidades de regime de cumprimento de pena: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, ok? Modalidade, 2 modalidades de pena privativa de liberdade, tá? Reclusão comporta os 3 regimes de pena: fechado, semiaberto e aberto. E a segunda modalidade é a pena, né, privativa de liberdade de detenção. E ela só comporta os 2 regimes, semiaberto e aberto. A dica, professor, como que eu vou saber se é de detenção ou se é de reclusão, turma? A modalidade vem expressa na norma penal incriminadora, turma, ou seja, a partir do 121. Olha aqui, ó, 121 fala o seguinte, ó: matar alguém, pena, sábio, reclusão de 6 a 20 anos. Deixa eu ver se consigo mostrar aí. Ó, cadê? Vai ficar embaçado, não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Mas quem tiver o código, então a dica do professor, o Kleber, para saber qual que é a modalidade, está sempre lá na pena, ou na norma incriminadora. Olha aqui, ó, vai lá no 155, quem está com o código aí, ó. 155. Subtrair para si, papapá, pena, reclusão. Então, daqui para frente, o que isso quer dizer para vocês? Reclusão comporta os 3 regimes de cumprimento de penas. Beleza? Vai lá no 147. 147, turma. Ameaça. Ameaçar alguém, papapá, papapá, pena, detenção. Turma, o que o cérebro de vocês, o raciocínio que nós precisamos fazer daqui para frente, Kleber? Que ninguém fica preso no fechado unicamente pelo crime de ameaça, porque a modalidade de detenção não comporta o regime fechado. Tranquilos? Cadê vocês? Tranquilos? Tranquilo, professor. Essa turma aqui não tem erro, não. Então, ó, crimes mais graves, Flávia,
Sábio mandou o joinha aí. Crimes mais graves, pena privativa de liberdade na modalidade. E presta, eu gosto muito de dar ênfase para isso, tá, turma? Para vocês não passarem vergonha aí quando começarem a advogar, no estágio, tá bom? A pena é a privativa de liberdade, é a espécie, Flávio. Tá ok? A modalidade é a de detenção, tá ok? Então, detenção não é uma pena gênero, não é um gênero de pena, não. É uma modalidade de pena. Qual pena? Privativa de liberdade. Tranquilos? Então, só para não ter confusão aí com relação a nomenclatura, tá bom? Detenção é uma modalidade dentro da privativa de liberdade, tranquilo? Artigo 43, turma. Sim, Flávia. Rapidinho aí, só para te atrapalhar um pouquinho. Não, esse conteúdo vai cair na N2? Esse vai, até a aula de hoje. Esse vai. Flávia. Tá bom. Tá? Esse vai. Tá bom? Turma, olha só. Todas as espécies de pena estão no 32, tá bom? 3 espécies de penas. Privativa de liberdade, restritiva de direito e de multa. Bacana? Do 33, 34, 35 até o 42, trata das penas privativas de liberdade. Então, hoje, eu estou apresentando para vocês as espécies, tá? Que é até o conteúdo da N2, tá bom? A aula que vem, que já não vai ser conteúdo da N2, nós vamos vir trabalhando os regimes de cumprimento de pena, que é do 33 ao 40, tá? Mas hoje nós estamos sendo apresentados as modalidades, as espécies de penas. Então, vamos lá para o artigo 43, tá bom? Segunda espécie, turma, penas restritivas de direito, tá bom? As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, dinheiro, tá bom? Pena de perda de bens e valores, confisco, Operação Lava Jato tá aí, né? Os procuradores lá da Lava Jato amavam falar, né? Amam falar. A Lava Jato recuperou não sei quantos bilhões. Isso tudo por meio de uma pena restritiva de direito, inciso 2, confisco de bens. Então, quando vocês veem lá, né, o Kleber, o imóvel do governador, ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, na praia, está sendo leiloado. Pena restritiva de direito, inciso 2, perda de bens e valores. Tranquilos? Beleza? Quarto, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Mesma coisa, turma. Uma pena restritiva de direito. Tranquilo? Quinto, interdição temporária de direito. E sexto, limitação de fim de semana, né? O que eu falei para vocês aí. Impedido de frequentar determinados locais, tá ok? Comparecer a cursos, né, de final de semana. Então, nós temos aí seis modalidades de prestação de penas privativas de liberdade que ainda nós vamos estudá-las, podem ficar tranquilos. O raciocínio que eu quero tirar de vocês dessa nossa aula. Com relação à pena privativa de liberdade, 2 modalidades, reclusão e detenção. Ok? Reclusão comporta os 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto, detenção somente o semiaberto e o aberto. Bacana? Pena privativa de direito, ok? 6 modalidades aí de pena privativa de direito, ok? E a última turma, pena de multa, lá no 32, né? Que também está no 49. Tá? Nós vamos aprender a calcular a pena de multa, tudo bonitinho. O que eu quero deixar para a gente caminhar para o final da nossa aula, turma? Nós estamos estudando as penas, tá aqui, 3 espécies, Flávia, privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. É
isso que eu quero que vocês gravem da nossa aula de hoje, tecnicamente falando, né? A questão técnica. O direito penal brasileiro só existe 3 espécies de pena. Aí eu volto lá no comecinho, né? Prisão preventiva, Kleber, não é pena, não tem nada a ver com pena. Uma coisa está para o sul e outra coisa está para o norte. Prisão temporária, Sávio. Josenias, não tem nada a ver com pena, Pedro. Nada a ver. Ah, mas ele está preso, doutor, professor. Tem nada a ver, tá? Então, são algumas questões bem importantes dessa primeira aula, né? Sobre as penas em espécie, porque a partir da aula que vem, né? Nós já vamos vir detalhando a parte técnica de progressão de regime, tudo bonitinho, tá ok? Quando é que tem direito ao regime fechado? Vamos limpar isso tudo. Mas antes nós já precisamos vir com essa carga dessa aula de hoje, tá bom? Somente 3 espécies de pena. Flávia, não inventa moda em prova. Não inventa moda em prova da OAB quando vocês forem realizar. Ah, medida... Prisão preventiva. Não, não tem nada a ver com pena. São medidas cautelares que vocês vão estudar lá em processo penal. Nem estuda prisão preventiva, não estuda nem direito penal. São normas processuais penais. Tranquilos, turma? Então, só para a gente estabelecer essa divisão técnica, né? Que é prisão preventiva. Então, quando vocês visualizarem lá, Flávia, camarada algemado, sendo conduzido pela Polícia Federal, né? Tem nada a ver com pena, sabe? Tem nada a ver com pena. Nós estamos estudando o Sul, prisão preventiva, medida cautelar, é lá em processo penal, não é nem aqui. Tranquilos, turma? E assim, gostei muito da nossa aula de hoje, muito, Kleber, você falou aí, vou pedir desculpas, nada, aula boa é assim mesmo. Nós estamos estudando as penas em si, mas não alimentem essa ideia, turma. Vocês já me conhecem, não tenho a intenção de alinhar discurso político penal com vocês de jeito nenhum, mas nós não podemos, né, no injustiçado direito penal, aumentar essa injustiça e falar que ele é o resolvedor do problema da insegurança. Não, não é, turma, está longe de ser. O direito penal não é ciência para isso. Lembra lá? A única finalidade é pacificar. É essa, ok? É essa, tá? E dentro daquelas discussões que a gente falou, o direito penal faz isso muito bem, Flávia. Isaías, o direito penal cumpre sim a finalidade dele de harmonizar o convívio, ele faz isso. Olha, vamos conviver em 5 anos e Deus queira que ninguém agrida ninguém, fisicamente ou verbalmente, a ponto, né, de configurar o crime de difamação aí, ou de ameaça. O direito penal conseguindo a finalidade dele. Eu moro nesses condomínios da MRV, aqui no meu condomínio tem acho que uns 26 blocos, eu acho, e está todo mundo convivendo bem, sabe? Nunca tive notícia de crime praticado aqui. Olha o direito penal, lembra lá da eficácia preventiva? O direito penal ele já cumpre a finalidade dele e cumpre muito bem. Nós não podemos, eu vejo assim que realmente é uma questão de injustiça mesmo, a gente colocar, né, acreditar ao direito penal como resolvedor de problema da insegurança pública. Está longe de ser, ele nem existe para isso. Tranquilos, turma? Tranquilo, muito bom, professor. Não, que isso, eu que agradeço o nível da aula de vocês e fico muito feliz. E Kleber, me manda o link aí que eu quero postar essa aula no canal do YouTube ainda hoje também, lá no meu canal, porque uma aula dessa eu não posso perder lá, não. Show, hein, professor? Você, como sempre, dando de mil a zero. Vocês. É vocês. Ah, turma, eu vou colocar hoje a apostila dessa aula e já vou colocar a apostila de toda a teoria da pena, tá bom? Então, eu vou repetir a apostila lá no portal, mas vocês saibam que já tem todo o conteúdo de teoria da pena, tá bom? Só para, às vezes, não criar uma confusão aí, que eu não estou colocando material, beleza? Eu vou colocar hoje, eu atualizei para vocês realizarem a atividade parcial. Já quero o Kleber me mandando aqui, já vou colocar no meu canal, no meu portal, no meu YouTube também, e já vou alimentar o portal já para a prova N2.
mas aí a partir da N2 eu vou ir colocando sempre a mesma apostila, mas é porque ela já vai ter toda a matéria. Tranquilo? Na apostila que o senhor vai colocar hoje é o que vai ter todo o conteúdo resumido. Isso? Beleza. Isso, de todo o conteúdo, de teoria mas da aí você vai colocar lá. as respostas das provas, tudo lá, né? Questão 1, Sim. resposta 2. Aí eu não consigo, cara. Mas vai ser as apostilas igual eu estava fazendo. Show, professor, show. Você merece um bônus extra. Vamos lá falar na faculdade que o senhor merece um aumento aí, pelo menos de 50%. Nada, Flávio. Eu até peço a compreensão de vocês, né? Porque toda semana se alimentar portal aí. Mas antes de ontem fiz um mutirão aqui, mas eu vou aproveitar que semana que vem não vai ter aula. Eu quero ver se eu gravo aí até o final, pelo menos umas 3, 4 semanas, já deixar no portal para vocês. Eu não vou viajar, não vou fazer nada. Então, agradeço a compreensão de vocês nesse sentido. Tá, outra coisa, Kleber, você sabe se a faculdade já está falando em questão de rematrícula? Porque eu lembro que ano passado tinha um certo desconto até uma X data, porque no meu portal já está constando as faturas do ano que vem, um valor lá de 50 milhões de vezes a mais. Eles falaram alguma coisa que já está fazendo a rematrícula? Beleza, obrigado. Que isso, Clebão? Opa! Ó, coloca isso na cabeça. Aula boa, Kleber. O professor escreve pouco. Por isso que eu dei aula aqui para vocês hoje. Por isso que eu dei aula aqui, né? Sem ser na lousa, porque é uma aula mais reflexiva. Professor, a gente tem semestre que vem de novo aula com o senhor? Não. Nós não tivemos mais, então, no semestre? Flávia, quando eu posso escolher, e na PACIP, como eu sou o primeiro professor de penal, então o professor Lucilo tem um critério muito bacana de cadeiras, né? Que o professor pode escolher a cadeira. Então, assim, como eu fui o primeiro professor, então eu consigo escolher a minha cadeira, né? E a minha cadeira é parte geral, né? É a parte mais importante do direito penal. Eu estou dando aula de penal 4 esse semestre, mas que teve uma questão na grade aí, eu peguei para dar uma socorrida aí, peguei penal 4. Mas é uma matéria que eu, sinceramente, não tenho empolgação. Dou a aula normal, bonitinho, mas quando eu posso escolher, eu escolho parte geral. Então, eu trabalho 1 e 2. Ah, entendi. Ai, sacanagem. Aí, penal 4, vocês já vão ver a parte especial, aí já é o professor. Valeu, turminha. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, professor. Obrigado. Flávia, me manda o link. Valeu, Flávia. Tranquilo. Abraço, turma.